Embaçado. Boa noite a todos, convidados, a plateia que nos honra com sua presença, em especial aos internautas que nos prestigiam de suas casas, através dessa rede mundial de computadores que facilita tanto as nossas comunicações hoje em dia. Queremos agradecer, inclusive, a grande divulgação que está sendo feita através da rede, muitas pessoas, e agradecer também a divulgação de órgãos de imprensa, como a Gazeta do Povo, que tem noticiado nossos debates também. Em nome do Sindicato dos Engenheiros do Paraná e do Conselho Regional de Engenharia, nosso parceiro nessas entrevistas, hoje representado pelo seu assessor de assuntos estratégicos, Luiz Carlos Soares, engenheiro Soares, eu agradeço a presença do candidato a prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, junto com a candidata a vice-prefeita, Marina Alva, que aceitaram o nosso convite para apresentar suas propostas para temas relevantes à engenharia em Curitiba. Essa é a quarta entrevista que realizamos com os candidatos a prefeito. Na semana passada estivemos com os candidatos Bruno Meirinho, Avanilson e Alzimara. Nosso objetivo aqui é ouvir as propostas dos candidatos e colaborar com esse momento de pensar a cidade sob o ponto de vista da engenharia. Quero lembrar a todos que ao final dessa entrevista, um representante das entidades de classe do CREA Paraná, várias delas aqui representadas, fará a entrega dos estudos básicos de desenvolvimento municipal para Curitiba, trabalho realizado pelas entidades de classe que compõem a regional do CREA Paraná aqui em Curitiba. Ressaltamos que todos os candidatos a prefeito que vierem aqui terão o mesmo tratamento e espaço, ou seja, 1h e 30 minutos para apresentar suas propostas e responder aos questionamentos que vierem da plateia e da internet. Nossos canais de comunicação estão abertos para receber as perguntas e aquelas que não puderem ser respondidas aqui serão repassadas ao candidato, que então poderá respondê-las por e-mail também. Da mesma forma, os convidados aqui presentes poderão fazer suas perguntas e, dentro do possível, vamos ver se a gente consegue vencer. Sempre tem muitos temas aqui interessantes para serem tratados. Passo a palavra para o assessor de assuntos estratégicos do CREA Paraná, engenheiro Soares, para fazer sua introdução. Boa noite a todos e a todas, presentes e teleparticipantes. É uma satisfação e também uma certa dificuldade aqui representar o presidente do CREA, engenheiro Joel Krieger, que está hoje, nesse momento, com uma ocupação importante, que está comandando, dirigindo a plenária do CREA. Como você sabe, Rafael, o CREA é uma organização que, no meu entendimento, ela se dirige mais pelo plenário do que ela é meio parlamentarista, né? Assim como todas as entidades das profissões regulamentadas, todos os conselhos. E, então, o comando da organização está justamente no plenário do conselho. Então me cabe essa tarefa agradável, porém difícil. Quero dizer inicialmente, como uma breve introdução, de que o papel do CREA nesse tipo de debate, nesse tipo de evento, ele faz parte de um processo que já se iniciou há mais de uma década, que eu chamo de abertura do sistema para as questões não apenas corporativas, mas também as questões da sociedade como um todo, a qual participamos todos. Portanto, tem sido contínuo e até aprofundado e alargado essa visão de mundo, porque entendemos que os profissionais que são registrados no CREA, eles fazem parte importante da vida do Estado e do país, né? E têm responsabilidades com as suas respectivas sociedades. Então, é bastante interessante esse processo de participação do CREA nesse tipo de evento.
Como primeira provocação, me permita dizer o seguinte: a gente tem, enquanto CREA, uma curiosidade, para ser simples, de como é que seria a proposta do candidato para a questão da valorização profissional, em especial a dos servidores da prefeitura, de um modo geral, mas de um modo geral qual é a participação dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências num projeto de construção de uma nova gestão, de uma nova cidade, que a gente sempre espera que vai sempre melhorando. Você já esteve por lá, sabe do que eu estou falando. Posso chamar de você? Mas deve. Tá. Então, essa curiosidade, essa perspectiva que a gente tem de querer saber qual é a sua proposta e quais os parâmetros que você tem para que essa ação profissional dos servidores municipais em especial se dê de forma eficaz, transparente e com remuneração adequada às suas competências. Obrigado, Soares. O candidato já vai pensando, né, na sua fala inicial a respeito dessa questão de valorização profissional, que é muito importante para os nossos representados, muitos deles aqui estatutários na Prefeitura de Curitiba, ou também empregados públicos na URBS, na Coab. Mas vamos aqui fazer um breve currículo dos candidatos. O candidato a prefeito de Curitiba pelo PMDB, Rafael Greca de Macedo, tem um currículo extenso na vida pública paranaense. Foi eleito vereador por Curitiba, deputado estadual e deputado federal pelo Paraná e prefeito de Curitiba. Também foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Paraná, chefe da Casa Civil e do Governo do Estado, ministro de Estado do Esporte e Turismo e presidente da Companhia de Habitação do Paraná, Coapar. É formado em Economia e Engenharia Civil, com especialização em Urbanismo. Funcionário concursado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Escritor, poeta, editor e pesquisador da história, é membro da Academia Paranaense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Tem como vice, em sua chapa, Marinalva Silva, servidora da Secretaria de Estado da Saúde, assistente social, sanitarista, com especialização em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Convido Marinalva a fazer a sua saudação. Muito obrigada. Agradeço em primeira atitude minha aqui, agradecer a oportunidade que vocês estão dando para que o nosso candidato Rafael Greca esteja em casa, não é? É a profissão dele. A história do Greca em Curitiba, na construção, na organização da cidade, no centro, nos bairros, em toda a periferia, demonstra a qualidade profissional que ele tem a oferecer para toda a nossa capital. Eu estou caminhando no dia a dia com o Rafael Greca com muito entusiasmo. Não tem como a gente não se entusiasmar ao lado do Rafael Greca. E é isso que eu peço ao povo de Curitiba. Senhor, senhora, jovens masculinos, jovens femininos, todos aqueles eleitores de Curitiba. Vamos pensar na qualidade da nossa cidade. Vamos pensar no avanço e deixar de lado o retrocesso. Curitiba é uma cidade que é capital do estado do Paraná, mas é referência metropolitana e é referência para todo o estado. Não é uma cidade fechada com cerca. É uma cidade que é responsável pela qualidade da gerência que apresente, pela visão de cidadania que se tenha e pela visão, eu vou utilizar o termo, Rafael Greca, de irmandade que se tenha para gerenciar. Quem não pensa no outro como seu irmão, não pensa na resolução dos problemas. E aí fica pensando só em si, pensando nos seus interesses pessoais, e aí a cidade não avança, e Curitiba precisa avançar, não só como cidade,
mas como capital do estado do Paraná e representante em muitas áreas. Eu diria que a questão da saúde, que é muito séria a minha área de trabalho, representante de resoluções muito sérias em especialidades de saúde pública. Então, eu agradeço o convite de vocês, o espaço cedido à nossa candidatura. Estou me sentindo com uma missão bastante forte nesta ajuda que o PMDB me solicitou ao Rafael Greca. Então, eu vou passar de volta a palavra a vocês, porque a nossa entrevista de hoje é, de fato, com o nosso grande e bom candidato a prefeito, Rafael Greca. Obrigado. Muito obrigado. O SENJ agradece a sua participação mais uma vez. E agora a palavra é sua, Rafael Greca, para as suas considerações iniciais. Já tomando em consideração aqui a primeira provocação do engenheiro Soares e outras mais que quiser tocar. Boa noite. Boa noite para o nosso colega Ulisses Caniac, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, para o engenheiro Correia Soares, engenheiro eletricista, que representa o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia. Agora os arquitetos não estão mais, nos abandonaram, né? Boa noite para todos os colegas que estão aqui na plenária da sede do SENJ, no edifício Itália, no centro de Curitiba, e para os que estão do outro lado da câmera e na internet, nos seus computadores. É com alegria que eu venho aqui falar de engenharia. É natural que eu vou valorizar a profissão dos engenheiros, até em causa própria, porque eu estive esse tempo à disposição do senador Requião e ganhando o meu salário raso de engenheiro do IPUC. E vocês sabem qual é o salário raso do engenheiro do IPUC? R$ 3.500. Então, essa visão da valorização dos profissionais de engenharia não é uma coisa de egoísmo, mas é uma coisa de justiça. Curitiba é um produto de boa engenharia. Engenheiro foi o ouvidor Rafael Pires Pardinho, quando traçou os caminhos que entravam e saíam da cidade, os nossos dois eixos estruturais, o caminho da Graciosa, vindo lá da colina onde nascem o rio Juvevê e onde corre o rio Bacaxiri, do divisor de águas entre o rio Juvevê e o rio Bacaxiri, a colina do Cabral, e entrando na cidade pela Rua da Graciosa de Baixo, antiga Rua da Graciosa de Baixo, hoje Rua do Riachuelo, caminho que se juntava depois ao caminho das Tropas, ou o caminho do Sul, que é a estrutural, a rua onde encalhou o Batel, o barco que ia transpor o Rio Iguaçu num dia de festa, e que passava pelo portão, chegava no sítio cercado, ganhava o campo da fazendinha até chegar à fazenda Rio Grande, o grande registro de tropas, onde o rei de Portugal cobrava os impostos de quem ia para o sul do Brasil. Então, a estrutural norte é o velho caminho da Graciosa, a estrutural sul é o velho caminho das tropas em direção ao sul do país. Esse ouvidor Pardinho mandou delimitar o rocio da vila, estabeleceu noções de agrimensura, instituiu a noção de medida, dando padrão de medida para a vara que portavam os vereadores, daí o nome vereadores, os varadores de caminhos, os que marcavam o caminho. Sabe que já cobravam pedágio? Não tinha nenhum deroço lá, mas já cobravam pedágio. Cada trecho do caminho era conservado e pedagiado por um vereador. E o ouvidor Pardinho, em 1721, estabeleceu noções de salubridade. Por exemplo, não se deixe nenhum terreno baldio no rocio da vila, porque nele se fazem a Deus e ao rei os maiores desaforos. Não deixava casa em ruína, nem terreno vazio. Então, Curitiba começou com esse traçado de engenharia, com esse primeiro perímetro, que é de 1721. Melhorou muito
quando recebeu a presença dos engenheiros da Estrada de Ferro, por volta de 1880, quando o Pierre Toloat e o Visconde de Tonnet definiram o arruamento da cidade ortogonal, com as grandes ruas em ângulo reto, saindo do antigo arruamento português, que tinha a rua fechada, com a catedral na frente da rua José Bonifácio, meio no meio da atual Praça Tiradentes. Ali havia um cemitério, uma época, porque era o cemitério da própria matriz. Daí, quando puseram a catedral em 1875, a matriz foi demolida. Em 1893, puseram a catedral no arruamento. Eu não me lembro disso. Você não se lembra, mas eu que li os livros de história me lembro. Eu que sou uma alma antiga e por isso futurista, me lembro. A rua chamava-se Fechada porque a catedral trancava a rua José Bonifácio. Essa espinha desse primeiro arruamento vive ali na rua Riachuelo, no centro histórico, no Largo da Ordem. Foi um pouco arrebentada quando Jaime Lerner rasgou a rua Nestor de Castro, entre a Catedral e a Igreja da Ordem, a rua onde hoje estão os painéis do Poti, a Via Rápida, que começa no monolito de Nossa Senhora da Luz e termina na trincheira próxima ao antigo Colégio da Divina Providência. Agora, esse arruamento antigo foi depois alargado nesse arruamento mais ao sul, que é de grandes ruas em ângulo reto, é um loteamento todo ortogonal, com a Westphalen, então Rua Ratcliffe, as avenidas Ivaí, Iraí e Iguaçu, hoje Silva Jardim, Getúlio Vargas, e Iguaçu, felizmente, não puseram nenhum defunto em cima do nome do rio Iguaçu. Esse arruamento dessas grandes avenidas retas, com essas quadras ortogonais, bem traçadas, é uma obra de uma Curitiba já desenhada pelos engenheiros da Estrada de Ferro. O Pierre Toloat, o Afonso Conde de Pla, o Afonso Scagnoli de Tonnet, que também definiu a ideia do primeiro parque público nos brejos do Rio Belém, onde hoje é o passeio público. Nada me é estranho em Curitiba. Eu conheço a cripta das igrejas, a arqueologia do centro histórico, as galerias de pedra, porque eu andei cavucando na época que fiz a canalização dos rios, e também guardei a memória desses velhos e grandes engenheiros da prefeitura, o Luiz Armando Garcês, o Dario Lopes dos Santos, o meu pai, o Eurico da Che de Macedo, a Fanchete Richbitter, a Dúcia Auríquio, o Nicolau Klippel, que ainda felizmente vive, o Exídio Kalinowski. Todos esses velhos me ensinaram muito dessa ossatura urbana de Curitiba. Depois nós tivemos o Plano Agache, com a ideia de setorizar a cidade. Tivemos a ideia de uma cidade industrial para as indústrias de erva mate, na parte atrás da Ponte Preta, atrás da estação da Estrada de Ferro. Tivemos a ideia das galerias cobertas na Rua 15, que infelizmente não prosperou. Tivemos a ideia da definição de parques como o Lago do Parque Barigui e o Lago do Parque do Bacaxiri, no antigo tanque dos Miller. Foi já um primeiro desenho de engenharia. Isso foi na década de 40, quando era nosso prefeito Rosalbo de Melo Leitão. Também ressaltar a contribuição de engenharia dos prefeitos Cândido de Abreu e Moreira Garcês. Moreira Garcês, o autor do primeiro arranha-céu de Curitiba, aquele erguido no final da Avenida Luiz Xavier, da Boca Maldita, ou da Rua 15, o prédio Art Deco magnífico, também é do Moreira Garcês, e é também Art Deco, e também é magnífica a fachada da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração de Maria, na Praça Ouvidor Pardinho. A igreja que foi erguida para celebrar a mudança do século XIX para o século XX, no lugar que então se chamava Campo da Cruz. Nada me é estranho nessa Curitiba,
onde muitos rios, 16 ou 18 grandes rios, e perto de 4.000 córregos, arroios e riachos, formam aquilo que os índios, que também eram bons engenheiros, chamavam de Iguaçu, que quer dizer Rio Grande, muita água, rio muito grande. Então, eu agora, depois de ter visto isso e de ter visto também a aplicação do plano do Dr. Jorge William com o arquiteto urbanista Jaime Lerner, o Saul Raiz, o prefeito Ivo Arzua Pereira, nosso colega engenheiro de saudosa memória, que acabou de nos deixar, e outros curitibanos ilustres, eu depois de ter visto isso, de ter aplicado esse plano, eu venho agora encontrar de novo a minha cidade, eu acho que num turning point, num ponto de decisão, num momento crucial, aonde ela me parece refém de propostas de engenharia alheias à sua história. É uma linha verde que não termina, que era para ter 20 quilômetros e tem só 9, era para ter 15 trincheiras e tem só 2, era para ter custado 180 milhões de reais financiado junto ao BID, já está em 380 milhões de reais, e diz que ainda não chega, precisa vender potencial construtivo na Bolsa de São Paulo para poder terminar a rua. De repente, nos vendem como a panaceia de todos os nossos males uma única ponte estaiada na Rua Francisco H. dos Santos, em cima da Avenida Comendador Franco, que pode até ser muito bonita. O meio da ponte parece que é uma lira, é um LED, assim, podia ser a harpa de um Nero moderno. Sobre a ponte estaiada, eu já aproveito para fazer a primeira pergunta aqui, Rafael Greca, do engenheiro Paulo Sidney Ferraz. Por que insistir... Eu falo, mas eu quero mais água, que está muito calor. Já vai ser providenciada. Tá. Aliás, pronto. Dê de beber a quem tem sede. Pronto. Sobre a ponte estaiada, então, por que insistir numa obra inadequada tecnicamente e superfaturada? Pode a obra criada para ser cartão postal de Curitiba ser mais cara que a nova ponte sobre o imenso rio Paraná ligando Foz do Iguaçu ao Paraguai? Engenheiro Paulo Sidney Ferraz. Não pode e não devia ser. Ela é mais cara do que a ponte Ayrton Senna, que começou com um orçamento de 22 milhões, se eu não me engano, no governo do Requião, terminou em 34 milhões, feita pela Camargo Correia, lá entre Guaíra e o Mato Grosso, onde o caudal do rio Paraná recebe o rio Paranapanema e o rio Tibagi, e o rio Paraná ali é muito largo. Pois bem, essa ponte é mais cara do que essa ponte estadual em águas quase internacionais. Realmente a Avenida das Torres não é o Paranazão, também não é o Rio Iguaçu, não é o Rio Grande dos Índios. Mas dizem que foi a Delta Engenharia que fez o primeiro orçamento da concorrência. É preciso que o sindicato averiguasse isso, me contaram. Eu não sei se é uma maledicência pré-eleitoral, porque candidato ouve tudo, né? Aliás, é bem animado que ouça, porque daí a gente processa tudo e fica sabendo as coisas. Depois, como o Cavendish entrou em desgraça por conta da CPI, do Carlinhos Cachoeira, eles repassaram para o Joel Malucelli e para a Serra Almeida. Eu não gosto dessa ideia. Eu queria pedir até a opinião dos colegas, mas eu acho que com 2 ou 3 pilares, nós reduzíamos esse custo de 95 milhões por uns 25, se não fosse até menos. E eu, se tivesse 95 milhões, colocaria esse dinheiro em várias passagens de nível ao longo da Avenida das Torres e também da linha verde. A cidade precisa de engenharia de trânsito. A cidade precisa de circulação. A cidade precisa de revisão dos seus sistemas de transporte, de circulação. A cidade precisa de uma readequação das suas obras públicas. Me parece que as coisas estão sendo feitas muito ao sabor da ocasião e sem planejamento. Por exemplo,
Hoje eu andei de carro aberto na cidade. Azar do Dutti. Porque eu estou horrorizado. Eu senti todos os cheiros. Eu vi todos os defeitos. Eu percebi todas as mazelas. Há maçarocas de fios que caem dos postes e pendem, ameaçando enforcar os transeuntes. Há esgoto lançado direto nas galerias de água pluvial. Os bueiros fedem e súcias de moradores de rua ocupam as praças públicas. Na Praça Ouvidor Pardinho vive uma família com seu cachorro, numa casa construída entre a floricultura Flor de Lis e o posto de saúde do meio da praça. São despejados judicialmente, é uma família do bairro ali. Até pessoas de bom trato, eu fui até conversar com eles. Mas estão cercados de outros 40 vizinhos, que dizem que não querem ir à FAS porque reclamam que a comida é azeda, que são maltratados, que o serviço do resgate social já não é bom. Atrás da erma, graciosa erma de granito cor-de-rosa e em estilo Art Nouveau, desenhada pelo Cândido de Abreu, do maestro Carlos Gomes, na frente da gloriosa Gazeta do Povo, o fedor é insuportável, porque há perto de 40 moradores de rua dormindo no gramado, acampados no gramado da Praça Carlos Gomes. Não é que os pobres me façam mal, pelo contrário, eu até tenho, por conta da minha profissão de ordem terceira franciscana, Margarita e eu somos franciscanos no século, nós não somos nem freira nem padre, mas somos irmãos da Ordem de São Francisco. E nós temos essa abertura do coração, do espírito, para olhar os mais oprimidos, os mais excluídos. E o que se percebe é que o modelo neoliberal chegou ao limite da loucura do prefeito dizer no debate de televisão que mora na rua quem quer, que morar na rua é uma escolha das pessoas. Então, isso é ruim, e não é só no centro da cidade que a coisa é ruim. É ruim também lá no extremo da cidade, lá no Uberaba de cima, aonde o rio Uberaba, já transformado quase que num valetão, porque completamente poluído por esgotos urbanos, vai encontrar o Rio Iguaçu. Eu fui visitar um liceu de ofícios em ruínas, entre a creche Ana Provler e a creche Francisco Cunha Pereira. Não sei como tiveram coragem de levar a família do Cunha Pereira e inaugurar essa creche do lado dessa ruína, que é uma cracolândia. É um liceu de ofício que eu havia mandado construir, o Cássio instalou, depois que eu saí, e hoje é um espaço em ruínas completamente abandonado. Então, a cidade não tem aquela harmonia do sentimento de fazer a sua própria história. Dá a impressão que a prefeitura está sofrendo a sua história e que só o que interessa é recolher os 57 milhões de reais por mês dos 15 contratos de informática do ICI, com 32 empresas, a pretexto de nós termos a cidade mais moderna do mundo. Você telefona para o 156, reclama de alguma coisa, eles não te atendem mais. No seu próximo aniversário, o Beto Richa liga e dá parabéns. Sorria. Rafael Greca, esses habitantes que vivem em áreas de risco, que acabou de citar, alguma solução tem que ser dada para eles. E aí vem a pergunta do Solomar Rockenbach, meu colega de escola, presidente do Sintec Paraná, Sindicato dos Técnicos. Quais as suas considerações sobre as casas entregues pela Coab a moradores em áreas de risco, onde a família tem que dormir amontoada, o padrasto sobre a enteada, tornando uma verdadeira Babel familiar? Exemplos, Parolim e Ferrovila. Eu não gosto de tratar os pobres como gente de segunda categoria. Tanto é que o programa do meu oponente da situação usa cenário, usa atores e cenário. Ele não é um programa feito ao vivo e a cores. Até mandei botar no meu programa de televisão que eu sou um prefeito ao vivo.
Eu sou ao vivo, eu estou aqui, com mais carne do que osso até, ao vivo. Estou pegando em você aqui, ó, eu estou ao vivo. Então, eu não aguento mais esse falseamento democrático de transformar os programas eleitorais em grandes peças de produção televisiva. É preciso que a população preste atenção em quem está ao vivo e em quem está representando. Quando eu choro na televisão ou me emociono, é porque a vida me foi emocionante e me provocou para isso naquele momento. Quando eu vejo essas casas que assustaram o Solomar, exíguas e mal feitas e mal acabadas, na Vila Osternac ruindo, e vejo o cenário do programa de televisão, eu vejo que alguma coisa está errada. Eu fiz casas populares pela Coapar, sempre de 44, as menores eram de 44 metros, as maiores eram de 63,9 metros, porque a burocracia da Caixa não deixa fazer 64, senão deixa de ser pobre. Quem tiver casa de 64 metros quadrados não é mais pobre. Pobre é até 63,9 metros quadrados. Tá? Essa é a burocracia do governo federal. Seria cretina se não fosse uma ofensa ao povo de Creta, que fez o Palácio de Knossos, que era tão bonito, né? Acho que cretino é uma palavra que nós tínhamos que abolir em português, porque o povo de Creta é menos cretino do que nós somos. Bom, as nossas casas têm bom padrão. Vocês podem visitá-las na Bela Vista, em Campo Magro, no Guarituba, em Piraquara e em todo o interior do Paraná. São casas de boa qualidade. E eu conseguia fazer casas a R$18 mil a unidade. Depois veio o Minha Casa Minha Vida e nós nos enchemos de esperança. Imaginamos que a presidente Dilma, um Messias de saias, ia resgatar todos os pobres. Eu saí catando terrenos em volta de Curitiba, porque eu queria fazer 5 mil casas para gente de baixa renda. Daí vieram aquelas loiras da Caixa e aqueles senhores engravatados do budget e disseram, não, o Minha Casa Minha Vida é só para gente que ganhe mais do que 3 salários mínimos. É só na faixa acima de R$ 1.900 até 10 mil, 12 mil reais. Na verdade, faltou ao Minha Casa Minha Vida esse componente social. Houve esse componente social no PAC da habitação, mas não houve no Minha Casa Minha Vida. Me preocupa muito isso. Eu acho que a sociedade brasileira precisa se ocupar dos mais pobres. Até porque o ano que se desenha não é bom. Hoje caíram todas as bolsas da Europa, a crise da Espanha está puxando o continente europeu para baixo. O rei da Espanha estava ontem com cara de malandro, assim, ele ficou com cara de picardia, Dom Juan Carlos, beijando a mão da Cristina de Kirchner, lá em Mar del Plata, tentando que ela revogue a expropriação da Repsol. Para o rei da Espanha sair do Palácio da Zarzuela para vir beijar a mão da viúva Kirchner em Mar del Plata, é porque algo há. Algo há, como dizia o engenheiro Brizola. Então, nós precisamos prestar atenção que as próximas administrações têm que ter um sentimento franciscano. A ideia de fazer um pouquinho de cada vez até que tenhamos feito o impossível. A ideia do resgate social e do apoio aos mais pobres. É para isso que eu quero governar. O Solomar pode saber que, em eu sendo prefeito, nós vamos tirar as famílias de cima do Rio Belém, do Rio Passaúna, do Rio Atuba, do Rio Juvevê, do Rio da Vila Formosa, do Rio do Sítio Cercado, do Rio Henry Ford, do Ribeirão dos Padilha. Será que algum rato sabe esses nomes desses rios todos? Ou algum gato sabe? Para resolver gato e rato, vote no Rafa.
Pergunta da Adriana Casagrande Souza, gerente regional do CREA Paraná. Considerando-se as obras de contenção de enchentes realizadas em Curitiba em seu mandato como prefeito, notadamente na Avenida Vicente Machado, qual a sua opinião a respeito da necessidade de novas obras? Quais as suas propostas? Veja, eu fiz a Vicente Machado, é o braço do rio Ivo, que vem lá também da Gutenberg, vem dois braços, vem uma nascente da colina do Castelo do Batel, pela Gutenberg, e vem outra nascente que é o velho rio Bigorrilho, que desce pela Praça da Espanha. E também há uma outra nascente que corre em direção à antiga Rua do Rio, a Rua Fernando Moreira. Depois tudo isso entra num grande túnel, que passa embaixo da Praça Osório, passa na Rua 15, passa na Praça Zacarias. O chafariz marca o lugar da primeira bica d'água, que se chamava Largo da Fonte do Ivo, que era o lugar onde os escravos aguadeiros iam buscar água para servir as casas de Curitiba. É famosa a foto da matinê no Cine Luz, aquela famosa matinê, foi a alegria de todas as moças da cidade, porque acabou com os bombeiros carregando todas as mocinhas no colo. Porque o cinema Lagoa era um cinema onde as moças iam e saíam no colo dos bombeiros. Nós acabamos com isso. Acabamos com essas grandes enchentes. Mas eu também canalizei o rio Juvevê, canalizei o rio Boqueirão, canalizei o Henry Ford, draguei e enquadrei o Ribeirão dos Padilha, mandei cavar os 2 canais extravasores dos 2 lados do Rio Iguaçu. Hoje eu vi tudo isso muito assoreado. Eu fui ver o canal extravasor, hoje é completamente assoreado e cheio de lixo e abandonado. O Rio Iguaçu é um rio de lâmina. Ele desce 20 centímetros, eu acho que em 12 ou 15 quilômetros. Precisa voltar a dragá-lo. E dragá-lo de baixo para cima. E quando terminar, começar de novo. E limpar todos os bueiros. E desentupir todas as galerias. E controlar esse potencial construtivo que está fedendo. Porque estão ligando os prédios novos que estão fazendo nas galerias de águas pluviais. Já que rio não caga e também não chove merda, por que os bueiros fedem? Porque alguém está ligando as galerias diretamente nas águas pluviais. Me contou, para escândalo meu, um engenheiro da Sanepar, que fizeram um ramal do esgoto do Hospital de Clínicas direto no Rio Belém, na altura do Círculo Militar. Isso é criminoso. Criminoso contra Curitiba. Contra mim, contra você, contra os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, vamos prestar atenção que a cidade precisa de novo de uma grande obra de drenagem e de saneamento. E se Deus mantiver o Nicolau Klippel vivo, eu boto o velho com 90 anos mandando nisso. Porque ninguém sabe dos rios como sabe ele. Eu tenho inclusive a ideia de fazer reguladores de vazão. Para essas grandes chuvas que dão em Curitiba, essas chuvas localizadas, eu até anotei aqui o volume, está no meu programa de meio ambiente. Só um minuto, estou chegando. Está aqui, ó. Curitiba precisa acumular 40 metros cúbicos de água de chuva por hectare para retardar o efeito de cheia da maior chuva localizada na cidade, usualmente de 60 milímetros por minuto, com um regulador de vazão que são tubos de 2 metros de largura enterrados em cada esquina. A gente faz uma seção em cada rua, um regulador de vazão por quadra. Nós conseguimos reduzir o efeito das cheias. Vocês não sei se viram a cheia da última Páscoa. A televisão mostrou isso. As famílias bem instaladas estavam em casa comendo chocolate e não estavam prestando atenção. Mas os pobres e os sapos sofreram naquela tarde de Páscoa. E não houve um Moisés para conduzi-los a pé enxuto pela Brasília Itiberê e pela Engenheiros Rebouças, a nossa rua de 2 engenheiros, Rebouças, André e Antônio, negros, formados no Pont de Chaussée de Paris,
protegidos da princesa Isabel, doutores em ferrovia, e o André, mentor da ideia de usar a madeira de pinho para embalar a erva mate, mentor de 2 ciclos econômicos do Paraná, o da erva mate e o da madeira. Foi ele que estabeleceu uma nova solução para que a erva mate não fosse mandada em surrões de boi, em bexigas de boi, para longe. Pois bem, naquele dia choveu tanto que era preciso uma gôndola para atravessar Engenheiros Rebouças. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se chover assim na Copa do Mundo, esse moço que quer ser de novo o prefeito da Copa vai levar o Blatter e o Ricardo Teixeira de gôndola? Uma gôndola com 40 ladrões a bordo? Rafael Greca, ligando mais uma vez um assunto que já foi dado uma breve pincelada aqui a respeito dos cabos aéreos de telefonia, de TV a cabo, de internet, mesmo de eletricidade nas ruas da nossa cidade. A pergunta do engenheiro Luiz Eduardo Knezebeck, conselheiro da Associação de Profissionais da Copel. A engenharia nos apresenta uma alternativa a esses cabos, que é a instituição de uma infraestrutura de redes subterrâneas, cujas instalações seriam usadas para todas essas empresas que usam os postes. O seu programa contempla essa discussão, a mudança desse paradigma, mantendo o uso das calçadas para iluminação pública e a sinalização urbana e enterrando os demais equipamentos em redes subterrâneas? Eu quero enterrar tudo, até a Copel. Enterro tudo. Faço galerias em calçadas ecológicas, com túneis inteligentes. Se eu tivesse feito esse anel que arrebentou 25 quilômetros de calçada de cada lado, 50 quilômetros de calçada de lozinha de pedra, lozinhas assentadas no tempo do prefeito Moreira Garcês, do prefeito Melo e Silva, lozinhas, muitas delas traçadas por pedreiros como meu avô, que disseram que jogaram no britador municipal, mas eu acho que roubaram a cidade. Nesse imenso patrimônio cultural de granito branco, granito preto, granito rosado, talhado à mão, que não tem mais quem faça. Se jogaram no britador, foi semelhante a um idiota que acenda a lareira com violinos, né? Não tem lenha, joga um violino, depois joga um violão, depois joga um violoncelo. Daí acaba a orquestra, porque você joga tudo para acender o fogo. Não pode jogar luzinha feita à mão num britador. Isso tem que ser guardado até para ser reassentado. Porque as calçadas não são ruins porque elas são de pedra, elas são ruins porque elas não estão bem assentadas. Mas nós temos um desenho de calçada ecológica com essa grande galeria, inclusive para a fiação da Copel, da Compagás, das Webs, das Nets, para a rede da Sanepar, para a rede de esgoto e para a água pluvial, e com a possibilidade de postos de visita que permita os trabalhadores trabalharem sob essas calçadas. Se eu tivesse feito esse anel, eu já teria feito nesse padrão. Nós tivemos rede subterrânea no centro de Curitiba, na época em que o Maurício Schumann... Em 1970 eu estava aí nesse projeto. Não foi aumentado nem 1 centímetro nisso. Não. Vem até aqui esse prédio. Sim, o engenheiro Maurício Schumann mandou, estava na IBTU e arranjou dinheiro. Não sei como Veio é que foi. do governo militar o dinheiro. Veio para o prefeito da época, que era o Saul Raiz, se eu não me engano. Prefeitos e engenheiros de saudosa memória. Pois é, e veja, nós não temos mais rede subterrânea. Outro dia aqui na Mintas de Barros, eu e Margarita fomos atingidos por um espaguete de fiação que caiu sobre o nosso carro e tivemos que parar o carro e descer e puxar os fios para podermos seguir adiante. Então, isso precisa ser arrumado. Isso pode ser arrumado. Não dá para fazer tudo de uma vez só, mas tem que haver uma programação. Eu acho que Curitiba está na hora de definir parâmetros, reguladores de vazão, calçadas ecológicas, um tipo de pavimento padrão para os bairros, um tipo de asfalto que não se desmanche ao toque de mão. Eu juro que aquele asfalto que eu arranquei da Vicente Machado não fiz força nenhuma.
Eu nem me amacei, eu saí dali para a missa. Tá? E nem sujei a mão, de tão insignificante que era. E tive grande orgulho de, arrancando o asfalto neoliberal, descobrir lá embaixo as pedras assentadas pelo meu honesto avô, tão ajustadas, tão perfeitas, que não passa um fio de cabelo entre elas. E tão lindas. Na verdade, eu tive a oportunidade de ver a minha própria história na paisagem da cidade, na rua onde eu moro. Agora, por que não fazem mais as coisas com essa qualidade? Talvez porque os engenheiros ganhem mal, talvez porque a terceirização prostitua o serviço público, talvez porque haja um desinteresse público em manter um padrão de qualidade. É por isso que eu sou candidato. E eu não sou um chato triste. Eu sou candidato com a grande alegria de ter a energia, a vontade política de ganhar essa eleição. Obrigado mais uma vez, Rafael Greca. Enquanto candidato toma mais uma água, gostaria de mais uma vez agradecer pela audiência que estamos tendo via internet e relembrar também aos internautas que podem, através do canal de comunicação do Senge, enviar as suas perguntas que serão respondidas aqui dentro do nosso tempo, que já chega à metade agora. Pergunta do engenheiro Victor Campani, presente aqui. Na verdade, tem 3 subdivisões da pergunta. A primeira é: Curitiba parou no tempo, quais ações para recuperar 15 anos de estagnação? A segunda, sobre o projeto do metrô de Curitiba, quais as discussões que foram feitas pelo seu partido? Foram divulgadas essas discussões na sociedade e quais as conclusões que se chega a respeito disso, que existem várias ideias muito distintas. E a terceira, sobre as ruas da cidadania, quantas Curitiba necessita atualmente? Vamos começar de trás para frente. Eu inventei as ruas de cidadania. É a prefeitura sem medo de estar onde o povo está. A primeira que fiz foi a do Boqueirão, depois veio a da Fazendinha, depois veio a do Pinheirinho, depois veio a de Santa Felicidade, daí veio a da Boa Vista, daí veio a da Matriz. Eu não consegui fazer a do Cajuru, porque o engenheiro Augusto Canto, ao cubar o telhado do armazém do IBC para mandar para o BID, teve um erro. E daí acharam muito cara a recuperação, não me deram o dinheiro, eu não consegui fazer a Rua do Cajuru, não fizeram até hoje. A do Bairro Novo fizeram pela metade. Foi uma coisa reduzida, feita pelo meu sucessor, pelo prefeito Taniguchi. A cidade precisa de uma rua de cidadania, com certeza, lá nas moradias Santa Rita, Gleba da Ordem, Tatuquara. Precisa de uma melhor no Bairro Novo e precisa de uma no Cajuru. Então, se nós temos hoje 7, precisamos com certeza de 10. Tá? A segunda pergunta? Sobre o metrô. Metrô. Metrô aéreo é melhor que enterrado. Com os mesmos 2,5 bilhões no padrão do metrô leste de São Paulo, ou do metrô de Vancouver, ou do metrô de Chicago, ou do metrô de Dubai, mas claro que com desenho todo nosso e com tecnologia, pode ser do Maglev, da Universidade de Engenharia, da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou da Hitachi, ou da Bombardier, ou de quem mais fabrique isso no mundo, nós podemos fazer 5 vezes mais, pelo menos, do que um único túnel entre o Pinheirinho e o centro. O contrassenso é gastar 2,5 bilhões de reais para aumentar em apenas 100 mil passageiros a capacidade do eixo Pinheirinho-Centro. Quando a Dilma, rindo, diz que a ministra gostou do projeto de Curitiba, ela estava debochando. Ela não tinha visto o projeto, porque não tinha projeto. O projeto foi feito pela Esteio depois. Eu trabalhei com a Dilma no PAC. Eu conheço a Dilma bem. Ela é muito séria, muito correta, mas o projeto de Curitiba não existe ainda. Ele será desenvolvido pela empreiteira que, no modelo da PPA, se candidatará a ser a sócia estratégica que vai viabilizar o dito cujo metrô.
Eu prefiro uma empresa pública com uma licitação pública, numa obra pública, podendo ser a operação privada depois. Prefiro que a empresa pública licite para empresas privadas construírem, podendo haver depois operação privada. E a pergunta que não quer calar é se era para fazer o metrô do Pinheirinho até o centro, por que licitaram o trecho em agosto de 2010, dando a concessão por mais 25 anos para as empresas de ônibus que desde 1957 estavam naquele trecho? Por que os Gulim voltaram a ser concessionários do trecho? Será que já estamos sonhando em que eles também sejam parceiros do metrô? É uma pergunta que não quer calar. Eu tenho o dever de dizer para a cidade que não é bom esse túnel, que não é bom nada que seja em cima do trecho da atual estrutural. Onde que vão pôr esses milhões de metros cúbicos de terra? Para mim já foi um problema pôr aquela terra toda do Rio Ivo. Eu tive que fazer o Parque Tanguá e o Parque Tingui com essa terra. Mas onde é que vão pôr toda essa terra? Então, eu fico me perguntando, será que isso é realmente necessário? Será que é realmente importante? Do ponto de vista de transporte, não é. Porque só 100 mil passageiros é muito pouco. Então, se for para gastar 2,5 bilhões, vamos carregar 3 milhões de passageiros. Vamos começar em Araucária, vir pela cidade industrial, entrar em Curitiba pela João Bétega ou pela linha verde, passar no meio das fábricas, passar pelo Portão, pela Vila Guaíra, chegar até a Marechal. Vamos virar no fundo da Aloísio Finzeto, que é a rua de trás da Marechal Floriano, a rápida que vai Boqueirão Centro, atrás da Marechal Floriano. Ali há uns terrenos de faixa de domínio público que eu mandei estenderem as cercas na época para evitar uma favelização. O terreno no fundo do TRE não é deles, nem o no fundo de todas aquelas concessionárias, é tudo terreno público. A gente passa ali com a linha do metrô e usa o terreno da rodoferroviária como uma grande estação. Daí a gente vai pelo traçado da ferrovia até Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul, vai também pelo traçado do Canal do Belém ou pelo da ferrovia a Pinhais e a Piraquara e a São José dos Pinhais, e na altura do Meia-Lua, ali no Boqueirão, a gente entra em direção ao Bairro Novo e ao Pinheirinho e vai de novo a Araucária. Mas metrô é uma coisa que vai de Araucária a Curitiba, Colombo, de Almirante Tamandaré, Curitiba, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais. Metrô é metropolitano. Metropolitain em francês, metropolitan em inglês. E também não precisa enterrar. Na época da Rainha Vitória, enterraram, tinham vergonha dos empregados, então escondiam a força de trabalho. Mas por que nós temos que seguir um modelo de 1854? Não precisa mais. Metrô aéreo é melhor que enterrado. Agora, todo metrô tem que ser discutido e não pode ser imposto à cidade, porque não é a nossa salvação fazer um único túnel. Isso não é coisa de engenheiro, é coisa de tatu. E só tatu morre cavocando. Rafael Greca, a respeito de modais de transporte agora. Ele me fez uma outra pergunta, você esqueceu. Perdão, esquecemos juntos, tá certo? Era sobre ações para recuperar 15 anos de estagnação. Depois eu volto com Veja, devolver Curitiba ao futuro é pensar com nova energia e em novas energias. Por exemplo, a energia do sol. Se o preço do diesel pressiona a passagem do transporte e o povo está reclamando que a passagem já está cara, por que a gente não agrega o sol ao sistema, criando ônibus movidos a hidrogênio e potencializados com energia solar? Com um investimento de 400 milhões, eu faço uma fazenda fotovoltaica na Lameia Pequena e outra na Caximba.
e recupero o atraso de Curitiba com relação aos modais energéticos. Eu também crio estações de abastecimento de bicicletas e de carros elétricos, uso o modelo do carro Pompeu, criado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, crio com painéis fotovoltaicos. Eu estou imaginando araucárias de luz. O Paraná, que derrubou tantos pinheiros, que poluiu a atmosfera, que fez tanto mal ao planeta, agora volta acendendo as luzes em pinhais fotovoltaicos. Eu tenho um desenho assim, um ícone assim, é mais um símbolo para provocar a sociedade a pensar na energia do sol. Já houve um leilão em São Paulo esse mês passado, a Bioenergy colocou energia fotovoltaica no Mercado Livre. Já vou dizer por quanto. Por R$ 250 o megawatt-hora. Hoje, a Copel está me cobrando R$ 523 por megawatt-hora. Na minha conta de luz está escrito. Tá? Com um desconto da dona Dilma, vira 450. Se o desconto vier no ano que vem, que é esse desconto da readequação do sistema energético pelo governo federal, que é uma redução apoiada na renovação das concessões, que caminham para finalização de prazo, e nas concessões que forem renovadas, não incidirão mais a amortização do capital investido na construção dos empreendimentos, permitindo manter a geração a um valor menor por megawatt-hora. Refere-se também à interrupção, provavelmente temporária, da cobrança de taxas que incidem sobre a tarifa de energia, como a conta de consumo de combustíveis e a reserva global de reversão das distribuidoras. A iniciativa do governo aproveita créditos que a Eletrobras detém da Itaipu Binacional, originados no financiamento da construção da usina, para cobrir a perda de arrecadação com a interrupção das taxas mencionadas. Essa perda de arrecadação é da ordem de 3,3 bilhões de reais anuais. As taxas continuarão existindo e serão somente interrompidas, não extintas. O governo está falando em extinção de taxas, mas é só na propaganda. No decreto não tem isso. Estima-se que o saldo atual da reserva global de reversão das distribuidoras, de cerca de 20 bilhões de reais, deverá ser suficiente para cobrir as indenizações relativas aos ativos não amortizados das concessões que serão prorrogadas ou relicitadas. No tocante à renovação das concessões, essas poderão produzir algum impacto na desoneração da energia a longo prazo, mas os empreendedores poderão investir em expansão na atual capacidade instalada ou mesmo em melhorias que permitam gerar com mais eficiência, acarretando custos que serão automaticamente repassados à tarifa do consumidor final. A redução que o governo está divulgando de 13% para o residencial e 18% para o industrial não deverá se sustentar a longo prazo. Mas a medida provisória 579 irá ocasionar algum impacto sobre a tarifa. Esperemos que não seja um tiro curto. Mesmo assim, a energia solar já poderá, no ano que vem, ser muito mais barata do que a energia oferecida pela Copel. E eu quero apostar no sol. Até que fosse mais caro, eu ia apostar. Porque eu acho que Curitiba tem um compromisso com a inovação e com a modernidade. E eu não vou ser prefeito de novo para me repetir. Ruas de cidadania já fiz, faróis do saber já acendi, rios eu já canalizei, dos 20 parques da cidade, 10 eu já fiz. Eu só posso voltar para fazer o novo. Eu serei completamente novo. Eu não sou gato e não sou rato, eu sou o Rafa, o Rafael de Curitiba, que quer fazer história na sua cidade, para cima e para melhor. E para você, meu colega engenheiro que está me ouvindo do outro lado da televisão. Perguntas quentes vindas da internet, estamos com uma boa audiência, candidato. E a pergunta vem do
colega nosso, meu e do Soares de Copel, claro que em tempos distintos, o Venceslau Ignatsuki, eu havia prometido lá no Facebook que eu mandaria um abraço, então um abraço, Venceslau. Os ônibus elétricos poderiam ser um embrião do metrô desde a Praça Tiradentes até o terminal do Boqueirão, fazendo um túnel por debaixo do Parolim, em linha reta, não separando os bairros mais habitados e abandonados pelos donos de Curitiba. Essa é a pergunta do Vence. Pode ser, mas eu não sei a viabilidade disso, Venceslau. A minha ideia é que tem que ter primeiro um estudo, uma pesquisa de origens e destinos. Veja, genial foi a cidade ter feito, dentro do plano que se conhece como sendo do Jaime Lerner, mas que é de muitas cabeças, um sistema de transporte capaz de carregar 2.200.000 passageiros por dia, com o custo 1000 vezes menor do que o metrô. Isso é genial. É o Bus Rapid Transit, o ônibus na canaleta exclusiva. Agora, a gente ficar imaginando soluções de engenharia, sempre sujeitas a estudo de viabilidade, é um dever de nós engenheiros. É um dever nosso. Acho interessante pensar nisso. Agora, um túnel sob o Parolim seria um túnel também sob o rio Henry Ford. Nós não conseguimos superá-lo ainda. Quando fizemos a linha verde, deu uma lambança ali. A gente sai a nado ali quando chove, embaixo do viaduto da Marechal. Já experimentaram ficar ali num dia de chuva? Levem a boia salva-vidas. Mais um internauta, Glaidon Mendes Coelho, pergunta: qual a proposta de revitalização de locais públicos em Curitiba, especificamente o passeio público, que há anos está largado às traças, segundo ele? Existe projeto para aquele local? Existe. Tem que reflorestar o passeio público. O carvalho plantado pelo Visconde de Toné secou. É um casco com uma placa de bronze. Já nem as garças têm sombra no seu viveiro, nem as que estão presas, nem as que estão soltas. Essas, que sabe que fui eu que fiz isso, né? Eu peguei umas famílias de garças e separei. Mandei levar para o zoológico novo. E deixei os parentes do lado de cá no viveiro. Daí possibilitei um desfile diário de garças que vão e que voltam. Quando eu estou de boa sorte, na janela do meu apartamento, 2 delas, pelo menos, passam para me dar bom dia. Curitiba vive sobre a sombra das asas das garças. É uma coisa meio mágica para que se cumpra na cidade a profecia que pede que Deus nos guarde à sombra de suas asas. Ubi umbra alarum suarum. Debaixo da sombra de suas asas. É o Salmo 90. É uma coisa de pura poesia da minha cabeça. Mas essas pobres garças não estão mais nem podendo morar no passeio público, porque não tem mais árvores. Eles destruíram o arvoredo do passeio público. Havia uma empresa da família De Rosso que vivia das podas orgânicas de Curitiba. Eram verdadeiros De Rossos gafanhotos. Enquanto uns devoravam o orçamento da Câmara, outros devoravam as nossas árvores. Poucas árvores na cidade sobraram. E teve um cretino, que não é um cretino, porque os cretinos são mais inteligentes, lá no passeio público, que achou que os plátanos e os carvalhos também, plantados no tempo da urbanização do Visconde de Toné, não eram nativos. E mandou podá-los todos. Então, hoje o passeio público precisa de uma rearborização e de uma posta em valor, de uma revitalização. Passa por fechar todas aquelas cabeças de porco que existem entre a Rua Carlos Cavalcante e a Rua 13 de Maio. Aquilo é uma verdadeira Cracolândia em construção. Se nós queremos de volta ao passeio público, nós temos que fazer uma profunda intervenção urbana naquela parte da cidade. Aliás, vamos também perder a escala ali, porque liberaram um alvará para um prédio de 47 andares, onde a Cândido de Abreu encontra Inácio Lustosa, que vai reduzir o homem nu, ele vai virar o anão nu. Vai ficar minúsculo.
O portão do passeio público minúsculo, o memorial árabe minúsculo. Aquilo é um crime contra a paisagem urbana de Curitiba, mas já está autorizado pelo atual governo neoliberal. Respeito de modais de transporte, e o nosso transporte coletivo precisa de soluções rápidas, inclusive, não apenas as possibilidades de metrô ou outros meios aí que venham a substituir o atual ou a trabalhar junto com o atual transporte coletivo de Curitiba. Um dos modais, e aí a pergunta vem do Damião Alves da Silva, é a bicicleta. Eu gosto. Não só como meio de lazer, mas é transporte, sim, a fim de melhorar a qualidade de vida e não poluir o ar que todos respiramos. Também um ótimo meio de diminuir esse trânsito das ruas. Hoje eu andava de carro aberto, né? E do meu lado um senhor que dizia 57 anos, de bicicleta, estava a 40 km por hora, porque era o que o meu carro andava e ele andava também. Os operários vão e voltam de bicicleta, os meninos que pedalam e não poluem também fazem um bem imenso para a cidade. Eu acho que é muito importante a cidade investir nas ciclofaixas. Mas o meu desenho é de 2,20 m, é do lado direito da estrutural, é para valer para a cidade inteira e é para ter uma malha metropolitana. Primeiro eu faço 150 quilômetros, se vocês usarem, a gente faz mais 150 no outro ano, e mais 150 no outro ano, e mais 150 no outro ano, e quando eu deixar de ser prefeito, teremos feito 600 quilômetros de ciclofaixas. É muito bom. Quem pedala e não polui está a favor da cidade. E nós, mais velhinhos, podemos ter bicicleta elétrica. Nossa! Bicicleta é muito usada pela juventude também, tem tido muitas bicicletadas à noite, inclusive. E mais uma questão aqui de algo que você já falou sobre a juventude, que vai transformar a capital paranaense em uma cidade Wi-Fi, wireless, ligadona para o jovem. Como pretende viabilizar esse projeto? Veja, a prefeitura tem que investir. Eu já investi nos Faróis do Saber. Quando eu fiz internet nos bairros, os meus secretários não sabiam o que era internet. Eu tinha visto um cybercafé no Museu do Vaticano e no Museu do Louvre. Daí voltei aqui querendo fazer em todos os bairros as bibliotecas ligadas na internet. Eu acho que é meu dever investir em antenas de banda larga. Começamos com os Faróis do Saber, depois pensamos numa licitação de tecnologia, usamos o polo de informática de Curitiba. Curitiba tem uma tradição de empresas de tecnologia da informação. Não é só o ICI que manda na cabeça que pensa informática em Curitiba. Lá no polo, no parque de software, que fui eu que inaugurei em 1996, no mês de dezembro, um pouquinho antes de eu deixar de ser prefeito, tem uma mocidade muito inteligente. Eu estive almoçando com eles, eu pedi para eles um projeto de ampla difusão da tecnologia de informação. Eu quero tornar Curitiba uma cidade confortável para os jovens. E quero que os Faróis do Saber vivam um novo momento de serem sedes de estações transmissoras de notícias, inclusive para blogueiros. É muito boa a internet. Você sabe que pela internet me veio a informação de que o Ibope não punha meu nome nas pesquisas, nem o Datafolha. Eu tenho a folha de pesquisa sem o meu nome. Na Paraíba, a juíza prendeu os pesquisadores do Ibope. Em Manaus também. Aqui o TRE ainda fingiu que não viu. E a nossa querida RPC, tão tradicional, está sendo envolvida por uma organização criminosa que mente, e mente oficialmente, e quer me pôr para baixo da cama, mas eu não posso ser escondido, eu não caibo embaixo da saia da Margarita, nem embaixo da cama. Eu estarei com todo esse tamanho, formigona, no piquenique desses exploradores do povo. E vou comer o doce. Me aguarde.
Olha que formigão que eu sou. Uma pergunta do engenheiro Cícero Martins Júnior. Curitiba foi apontada pela ONU como uma das piores cidades em distribuição de renda da América Latina. Eu sei. O que você pensa sobre essa condição da cidade? Qual a responsabilidade da prefeitura nisso? E quais as medidas a adotar para melhorar esses indicadores de desigualdade aqui? Um profundo resgate social. O prefeito que criou os restaurantes de R$1 fui eu. O Patrus Ananias me copiou e o Lula depois transformou em programa nacional. Mas o primeiro restaurante de R$1 do Brasil fui eu que fiz, embaixo do viaduto do Capanema, num lugar que hoje é uma Cracolândia. O prefeito que criou o programa de proteção materno-infantil fui eu. O Nascer em Curitiba Vale a Vida, depois em 1999 chamado Mãe Curitibana. Olha, a moça dessa carteirinha aqui ontem virou mamãe, agora já tem a vovó curitibana. O pai dela me contou que essa menina aqui ontem teve um filho. Essa carteirinha é desenhada pelo Poti. Daí o Dutti diz que foi ele que criou. Então aqui todas as vacinas da menina. Isso foi criado em 1993. Eu fui um prefeito social. Eu tinha o ônibus da linha do Sopão, eu tinha resgate social, eu mantinha a Fazenda Solidariedade. Eu fiz tudo o que pude para diminuir a desigualdade social. E de verdade, colega, ela existe. Como é o nome dele? Cícero. Cícero, a desigualdade social existe. Hoje eu estava na Praça Ouvidor Pardinho, fui visitar o florista João Klaas, da tradicional floricultura Flor de Lis. O João Klaas tem 50 anos de profissão. E eu passei em 1 minuto ao atravessar a rua da loja da Flor de Lis, com todos os cristais bacará, os vasos de lápis lazuli, as rosas azuis. Ele estava fazendo uma decoração com rosas azuis para um casamento hoje da noite. Eu fui cumprimentá-lo, porque ele é meu eleitor e é meu amigo, é amigo da minha família, fez o casamento da minha mãe, da minha irmã, é amigo da minha sogra, é nosso amigo. E eu passei em 1 minuto, bastou atravessar a Avenida Iguaçu para cair numa praça onde jaziam 70, 80 moradores de rua e um casal despejado porque perdeu a sua casa por injustiça, por sentença judicial injusta. Vive no meio da praça da Igreja do Coração de Maria, entre a Alferes Poli, a 24 de Maio, a Avenida Iguaçu e a Getúlio Vargas. Passe lá para ver. Não precisa a ONU me contar que tem injustiça social. Eu tenho olhos para ver. E, aliás, que olhos tenho eu? Aliás, depois que deixei de ser prefeito, devia ter morrido. Ou sido congelado. Porque não sabem como sofre um ex-prefeito quando sente a impotência de ver a sua cidade se deteriorar. Obrigado, candidato. Gostaria de abrir ainda, se alguém da plateia quiser fazer também ao vivo a pergunta, formular, deixamos à disposição. Ainda teremos mais um tempo depois, mas agora vamos passar para a entrega desses documentos produzidos pelas entidades do CREA, entidades ligadas ao Conselho Regional. Eu convido o engenheiro Juan Carlos Gironda, da Associação dos Engenheiros Cartógrafos do Paraná, para explicar o que são esses estudos e fazer a entrega ao candidato Rafael Greco. Boa noite, Boa muito noite, obrigado. Rafael. Segure o microfone, porque senão lá em casa eles não nos ouvem. Não vão me escutar. Isso. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. É um prazer poder dirigir a palavra. Boa noite aos colegas da mesa. Me toca esta noite lhe entregar a agenda parlamentar do CREA, que é um programa de contribuição e implementação de políticas públicas destinado especificamente para gestores públicos ou candidatos à gestão pública. Faz parte desse programa uma série de atividades. Entre elas nós temos os cadernos técnicos, que pretendem contribuir através de material de consulta, assim como os estudos básicos de desenvolvimento de cada município, neste caso Curitiba.
esses estudos técnicos, eles contêm ou estudos ou propostas de projetos que basicamente poderiam ter alguma utilidade durante a gestão pública. Eu tenho comigo 3 projetos de cunho ambiental e tenho um projeto de cunho de planejamento estratégico. Legal. Eu tenho um projeto que foi desenvolvido pelos engenheiros eletricistas, muito preocupados com a questão dos resíduos eletromagnéticos, baterias e todos aqueles produtos, que também são poluentes, inclusive dos tantos rios que o candidato Rafael mencionou. Ele tem o título de Resíduo Eletrônico Destinação Final. Este é o projeto. É muito interessante a leitura, porque ele propõe uma série de estratégias, inclusive de baixo custo, para que elas possam ser viabilizadas e possamos evitar que as baterias e o material componente das baterias e das placas possam criar danos de centenas de anos. Não é são produtos que não ficam na natureza por apenas 1 ou 2 semanas. Elas têm uma vida útil muito longa. Não são lixos, são totalmente recicláveis. Eu sei. Sabe que interessante? Margarita hoje de manhã me dizia isso. Nós temos que pensar em cursos nos liceus de ofício para o nosso povo reciclador, voltado para essa área dos eletroeletrônicos. É uma coisa que ela, com a percepção de jornalista, me aconselhava, e também com a visão social que ela tem muito forte. Porque, efetivamente, se nós pudermos agregar valor e transformar o material reciclável, promovê-lo de lixo a lixo que não é lixo, ou a reciclável, reaproveitável, a gente torna a cidade melhor. Eu acolho com muita alegria essas ideias. Eu acho muito importante que nós avancemos e apliquemos isso, que é anseio não só da área do Conselho Regional de Engenharia, mas da sociedade inteira. Exatamente. Da parte esclarecida da sociedade. Nessa mesma vertente, há uma preocupação também com o uso do solo nessas áreas de mananciais. Sabemos que Curitiba não tem o seu próprio manancial de água, depende da região metropolitana. E sabemos que isso não está... Precisa já de um parque nos mananciais do Rio Verde, lá em São José dos Pinhais, antes que se ocupe totalmente aquela cabeceira. Senão só nos vai sobrar água da Capivari Cachoeira. Ou talvez uma água amarela, depois de diluir-se no meio dos tijolos e o cimento que vai escoar por lá. Um projeto muito interessante, também elaborado pelos engenheiros agrônomos, junto com outro projeto que também vai na mesma vertente. Trata do abastecimento, da segurança alimentar e inclusive a redução do fluxo migratório em função dessas duas correntes para a Grande Curitiba. Finalmente, através da Associação dos Engenheiros Cartógrafos, nós estamos chamando a atenção dos planejadores urbanos para a cartografia que tanto foi esquecida, sendo que ela é a primeira ferramenta de qualquer planejador em qualquer tipo de estratégia. Então, nós estamos chamando a atenção para uma revitalização do IPUC, que o nosso saudoso Ivo criou, Ivo Arzu. Enfim, aqui em todos estes projetos contém-se uma série de sugestões que acredito que vão somar dentro de toda essa sua visão grandiosa que tem da cidade de Curitiba. Finalmente, eu gostaria de lhe entregar também os cadernos técnicos, que contém uma série de sugestões de cunho estritamente técnico. Não parece que você me deu um pacote de batata. Tirar aqui. Olha que mais bonito assim. Ó. Tem que fazer marketing. Essa é uma contribuição do CREA, que hoje está trabalhando em parceria com o SENGE. Ah, que bom. Muito obrigado. Tenha certeza que o único candidato que vai ler serei eu. Pode pôr na cabeça e no coração. Duvido que os meus concorrentes leiam isso aqui. Espero que faça uma boa e efetiva utilização, que seja uma profícua leitura. Lerei com entusiasmada paixão. Que bom. Tá bom. E não duvido que eu vou ler, porque depois eu vou te perguntar coisas. Então vamos ter que preparar as questões para ela. Bom, eu quero finalizar. A curiosidade que eu tenho por Curitiba, eu aprecio muito toda essa contribuição. E acho que a cartografia
é muito interessante e muito necessária. Eu também acho que as coisas não estão nas máquinas, sabe? A cidade não melhora quando a inovação é tecnológica. A cidade só melhora quando a inovação é no campo social. E quando se faz bom uso da tecnologia para o desenvolvimento e para o amparo social. Eu não tenho nada contra a tecnologia, mas a cabeça que opera a tecnologia, ela tem que ter o veso humanista, tá? É tecnologia saber tocar violino. O violino é uma tecnologia. Exatamente. Mas só o Stradivarius é um violinista. Exatamente. Então, a tecnologia, a arquitetura é uma tecnologia, mas só o Oscar é um grande arquiteto. Então, a cabeça, nada substitui o engenho humano. Nada substitui o engenho humano. Até porque nós, engenheiros, precisamos viver também. Temos que pensar que o povo acredite nisso, né? Exatamente. Bom, eu fui aluno do seu saudoso pai. Ah, muito obrigado. E com ele aprendi muitas coisas e por estas lições que eu recebi do professor Daché... Se ele tivesse vivo, ele também ia ler os teus livros. Provavelmente, provavelmente. Essa noite ele era capaz de eu chegar em casa e amanhã de manhã, quando eu acordasse, ele já estava dando palpite. É muito provável. Então eu, em nome dos engenheiros cartógrafos e das outras associações de classe, desejo sucesso nessa campanha, Obrigado. Desejo que atinja seus objetivos e eu acredito que muitos de nós têm uma preocupação muito grande por essa maravilhosa Curitiba, que não é tão maravilhosa hoje quando a gente transita pelas ruas, mas esperamos que a sua caminhada seja coroada pelo sucesso para o bem de todos os curitibanos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, eu quero convocar os meus colegas engenheiros por uma grande obra de engenharia. A engenharia humana. A cidade é a nossa casa. E a nossa casa é sagrada, porque sagrados somos nós, os seus filhos. Ele invocou a memória do meu pai, do professor Eurico Daché de Macedo, que o pessoal da Escola Técnica Federal chamava de pilha fraca. O meu pai às vezes fingia que não ouvia, mas ele ouvia além dos sentidos e percebia além dos sentidos. Eu tenho um livro pronto dele sobre transportes urbanos para a região metropolitana que eu quero ver se aplico na condição novamente de prefeito. Também quero publicá-lo agora. No começo fiquei muito triste, logo depois que ele morreu não conseguia organizar, mas agora já organizei esse livro. A minha ideia é convocar os meus colegas engenheiros para pensarem e discutirem a cidade além de uma questão de marketing ou de propaganda. Discutirem nas entranhas, no subsolo, na geologia, na integridade que se deve assegurar aos rios, no direito de ir e vir que se deve assegurar aos seres humanos que vivem nessa grande cidade e no planejamento dessa região que é a mais escolhida, talvez, das paisagens urbanas brasileiras, a região dessa planície onde nasce o Rio Iguaçu, delimitada ao norte pela montanha do Cerro Azul, a leste pelo maciço do Marumbi e pela Serra do Mar, e ao sul pelo grande rio que nasce onde nós nascemos, o Iguaçu, o Rio Grande dos Índios. Essa região metropolitana, esse conjunto de 25 cidades, esse espaço tão bonito, não pode se transformar numa baixada qualquer, num espaço degradado. Pede bons engenheiros e pede soluções de engenharias. Que venham Rebouças e André, e Taloá e Toné, e o Teixeira Soares, e o Bortolo Bergonsen, e o engenheiro Gulan, e os grandes velhos que cuidaram da cidade, entre eles o querido Dario Lopes dos Santos, que baixem todos em nós, na nossa geração, e nos façam dignos dessa herança que nós temos, porque o Paraná sempre foi um centro de grande engenharia. Nós não podemos nos perder agora. Não vamos nos perder. A hora é agora. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro Juan. Os sindicatos de engenheiros, Rafael, dentro da sua missão, sempre se preocupam em ir além
da mera representação corporativa de uma categoria de trabalhadores. Nós temos em nossa missão também a ideia de auxiliar a sociedade nas questões de engenharia e lutar pela democratização das instituições. E, através de entrevistas como essa que temos feito, entendemos que estamos realizando nossa missão. Ficamos muito felizes em ter ao nosso lado todas as demais entidades de engenharia que atuam em nosso estado e especificamente aqui em nossa cidade. Assim, é uma satisfação muito grande ter recebido o candidato aqui, o engenheiro Rafael Greca. Agradeço pela sua cordialidade, pelo seu respeito, né, por vir aqui tranquilamente expor suas ideias através de diversas respostas e diversas considerações. Passo a palavra agora para o engenheiro Soares, para as suas considerações finais. Rafael, permita a intimidade. Dizem que Paulo Freire disse, eu acredito que ele disse ou escreveu, de que professor é aquele que sempre aprende. Eu, como só aprendo, nunca fui professor. Agora, eu queria louvar algo que eu não conhecia assim de perto, a sua extraordinária memória. Eu gostaria de ter um 10º. Né? E quero dizer, tocar num ponto que é sensível para você e para toda a sociedade, e aqui eu estou vestindo mais a minha vestimenta de cidadão, é que casualmente há poucos dias chegou a minhas mãos, e estava lá em casa, alguns livros que você mandou escrever no famoso Farol do Saber. E lá eu vi que tem um livro, que ainda não li, sobre a questão da erva mate, né? Quer dizer, você promoveu isso, né? Não escreveu. E sobre o contestado e etc, etc. Por que eles estavam lá em casa? Porque a minha esposa é professora e estava na biblioteca dela. E ela é professora do ensino fundamental curitibano. E o ensino fundamental curitibano, eu digo isso com todas as letras, é um desastre. Agora está. Está. Então, é preciso ter esse cuidado. Por que o ensino fundamental? Porque ele é a base de todo o conhecimento que segue em frente. E nós, que somos aqui na questão da área tecnológica, somos o top de quem chega mais adiante, sofremos esse processo, né, que ele impacta a questão do desenvolvimento do conhecimento. E também a questão da cultura, que você sempre foi muito cioso disso, que eu acho que está um pouco à revelia. Então, a questão da formação, a questão da cultura, a questão, todas essas questões de valorização do saber e como é que se diz, a continuidade do conhecimento e a transmissão do conhecimento. Então, é preciso que Curitiba tenha esse cuidado. Quero só concluir dizendo que eu sou um curitibano de menos de 50 anos. Eu cheguei aqui em 66, né? E a partir daí acompanhei a trajetória dessa cidade. Então, eu tenho uma série de posições de apoio e também uma série de posições críticas ao desenvolvimento da cidade. E aqui, enquanto CREA, enquanto nas nossas profissões, estamos aí à disposição para contribuir com propostas, com recomendações, né? Desde que tenhamos diálogo, que também anda escasso. Eu quero dizer que... Obrigado. Suas considerações finais agora, candidato. O profeta Jó disse que o homem é o que o homem conhece. Eu parodiaria o texto profético dizendo que a cidade será aquilo que o seu povo conhecer. A condição de capital do conhecimento está na raiz da utopia da excelência de Curitiba. Foi o filósofo Eusébio da Mota
com o seu cenáculo do lado da loja maçônica Fraternidade Curitibana e da Igreja Matriz, na Praça Tiradentes, que inspirou os simbolistas, o Jean Etibéré, o Brasílio Etibéré, o Emiliano Perneta e o poeta catarinense Cruz de Souza, a criarem e sonharem o movimento todo que deu origem à nossa universidade. O Rocha Pombo, o Nilo Cairo, o Vitor do Amaral, o Monteiro Torinho, todos os velhos que sonharam a universidade, passaram pela ideia de uma cidade que lia, que discutia os textos clássicos, que frequentava a Escola de Humanidade Pitagórica do professor Dario Veloso no Templo das Musas, na sua chácara do Retiro Saudoso, que ainda existe ali na Vila Isabel, no caminho do Portão. Curitiba não pode perder esse compromisso com o conhecimento. Foi por isso que eu acendi faróis do saber e criei bibliotecas na antecâmara das salas onde se ia ter acesso à internet. Nada se compara a um cérebro que lê. É o poder do conhecimento, o poder da reflexão que vai nos levar adiante. Tudo se processa, como dizia o meu amigo Darcy Ribeiro, o mentor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parodiando o Anísio Teixeira, que foi um grande mentor da educação popular, foram professores do Paulo Freire. O Anísio Teixeira foi um dos professores do Paulo Freire. Pois bem, ele dizia o seguinte: tudo se processa como com o estilingue das crianças. Quanto mais para trás você puxa, mais para frente você alcança. Os professores da rede pública podem ter certeza que terão em mim um parceiro. Os curitibanos podem ter certeza que terão em mim um servidor. E todos devem ter certeza que terão em mim uma pessoa voltada a compartilhar o conhecimento. Porque não serve a solidão do sábio isolado. Não serve a humanidade e nem melhora o mundo. O que melhora o mundo é o ativismo, a vontade de mudar o mundo pela luz. E a luz nasceu para brilhar em lugar alto, não para ser escondida, nem varrida para debaixo do tapete, muito menos submergida, abafada, tapada, por exemplo, por uma ficha do Ibope ou do Datafolha que não coloca o meu nome na pesquisa de opinião. Venham comigo. Viva Curitiba! Muito obrigado, candidato Rafael Greca, candidata Marinalva Silva, por ter atendido o nosso convite e vir aqui mostrar suas ideias. Eu lembro que já realizamos entrevistas com 3 outros candidatos, já estão disponíveis na internet, nos canais de comunicação do Senja, essas entrevistas, assim como todas, essa aqui e as demais estarão disponíveis. Lembro a todos agora a nossa agenda. Amanhã, a partir das 18h30, receberemos o candidato Ratinho Júnior. Na quinta-feira será a vez do candidato Luciano Dutti. E na sexta-feira, o candidato Gustavo Frutti. Às 18h30 amanhã e quinta-feira, e na sexta às 18 horas. E agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes, as entidades de classe aqui representadas, e principalmente a todos que estão nos assistindo nessa grande audiência que estamos tendo pela internet. Muito obrigado, continuem ligados conosco. Muito obrigado, Elis. Obrigado, querido.